O Fluminense já está classificado e muito se falou, né? O Raí falou bastante sobre essa capacidade de adaptação que o Renato fez ao longo da competição. E indo Palmeiras ou indo Chelsea para a próxima fase, indo para a semifinal, qual que você acredita que possa ser a estratégia que o Renato deva usar? Quais são os estilos de jogos de Palmeiras e de Chelsea que o Fluminense pode se adaptar e continuar essa campanha de eliminar uma finalista de Champions League como a Inter de Milão, um time de um investimento bilionário e de uma folha salarial de 75 milhões de reais a mais do que o Fluminense tem no total no ano. Como é que você avalia isso, Mauro? Qual que você acredita que possa ser, talvez até o adversário ideal? Creio que seja, na sua opinião, o Palmeiras. Não sei se exatamente, mas quais são as características do outro time que o Fluminense pode se adequar para essa próxima fase? Fluminense que já está na semifinal. Acho que para o Fluminense o ideal é enfrentar um time brasileiro, né, que ele conhece bem, que ele já enfrenta normalmente. É um confronto, acho que mais igual, né? Eu imagino que o Renato não vá tentar ser dominante contra nenhum adversário. Acho que ele vai tentar fazer um jogo de estratégia, se defendendo bem, subindo marcação em alguns momentos. Os gols hoje acontecem no momento que o Fluminense está pressionando a saída de bola do adversário. São duas atrapalhadas ali, uma do Cancelo e a outra do Lodge. Aliás, o lance do segundo gol, uma falha grotesca. Ele fica parado, não acompanha o Hércules, perdido na jogada, a bola subiu, desceu. Negócio meio patético, mas com méritos do time brasileiro, porque estava ali com muita gente pressionando a defesa do adversário, dificultando a saída de bola, a recuperação da posse e a tentativa de construir alguma coisa a partir do campo de defesa do Al Hilal. E conseguiu esses dois gols, né? Primeiro, como eu falei, a bola saiu, o Cancelo recolocou em jogo e ela acabou chegando a Martinelli, que acertou um belo chute. O segundo, a bola estava lá em cima e caiu para o Hércules. O Renan Lodge estava pensando, sei lá em quê. E o Hércules foi muito bem, ótima contratação, jogador do Fortaleza, e marcou mais uma vez, marcando o gol da classificação. E imagino que o Fluminense não vai ser muito diferente do que foi hoje, não, jogando contra um ou contra outro. Chelsea ou Palmeiras. E o trabalho em si do Renato Gaúcho nessa campanha do Fluminense no Mundial, que você pode dizer, Mauro? O Renato teve momentos bons e ruins, né? Teve momentos ruins contra o Mamelodi Sandal, o Fluminense, se tomasse um gol, ele seria eliminado. Não fez um grande jogo contra o Hyundai, chegou a tomar virada e foi buscar um empate. Fez um bom jogo contra o Dortmund, um ótimo jogo contra a Inter, independentemente dos problemas do time italiano, e um jogo melhor ainda, na minha opinião, hoje, contra esse time milionário que vinha embalado por ter eliminado o Manchester City. Se o Manchester City está pensando nas férias ou não, não importa. Os caras eliminaram o time do Pep Guardiola. Então, chegaram com banca, um time caro, de vários jogadores internacionais. Eu acho que essa vitória é uma vitória bem marcante. Nesse Mundial, o trabalho do Renato é ótimo. O grande problema do Renato é a confusão e a tentativa de se fazer média com a torcida e com o próprio jogador de parte da imprensa, que aí pega o recorte ótimo do Renato no Mundial e tenta colocar isso para toda a carreira dele, né? Como se os 2 últimos anos fossem ótimos. Eu separo muito bem. Vinha em péssima fase, ótimo Mundial para ele até agora, ótimo Mundial para o Fluminense. Isso todo mundo está vendo, nem precisa emitir essa opinião. Mas isso não significa que o Renato seja o melhor técnico do mundo, que ele tenha que ir para a seleção, que eu quisesse contratá-lo se eu fosse dirigente, nada disso. A avaliação do Renato, para mim, é a avaliação geral. O recorte específico do Mundial é excelente. Vai falar o quê? O cara está na semifinal. Então, assim, há um exagero quanto ao trabalho do Renato, não, como você disse, não nesse Mundial, mas num geral. Esse Mundial não agrega, de certa forma, algo ao Renato, assim, numa avaliação geral? Claro que sim, claro que sim. Eu acho que não é exagero. Existem coisas do tipo, o jornalista vai para a rede social e enche a bola do Renato. Aí você pergunta para ele, quer trocar o técnico do seu time pelo Renato agora? Ele não quer, entendeu? É isso que eu falo. Hoje com a rede social você vê muita gente fazendo média com a torcida. Fazendo média claramente, tentando de certa forma agradar o torcedor do time vencedor. A minha análise é, o Renato é um técnico com muitos problemas, muitas deficiências, muito eficiente em certos recortes, início de trabalho e tudo mais, e está indo muito bem no Mundial, palmas para ele. Mas isso não muda a minha visão sobre ele na carreira dele, o que é os últimos anos. Esse recorte, como o Raí falou, é uma competição de um mês. Nesse momento ele está indo muito bem. Enfrentou, vou repetir, adversários mais acessíveis, inclusive a Inter, que hoje passa longe de ser um dos principais times da Europa, mesmo sendo vice-campeão. O contexto todo já foi explicado, perdeu e aproveitou muito bem. Isso não é elogio, isso não é uma crítica, isso é um elogio ao Fluminense e ao trabalho do Renato nesse Mundial. Mas é um elogio sobre o Renato no Mundial. Há pouco tempo estavam reclamando porque ele estava empatando com a Vitória do Maracanã e não servia. Então agora, né? Perdeu para o Botafogo, também estavam reclamando. Aí de repente é o melhor do mundo. Não é uma coisa nem outra.
Eu não embarco nessa onda porque eu acho que isso é oportunismo. Tá? O elogio ao Renato no Mundial, ao Fluminense, justíssimo, façamos todos nós. Mas isso não significa que a gente tem que transportar isso para além do Mundial, porque é o recorte do Mundial. Mundial excelente e sempre lembrando, não vou ser aqui hipócrita. É claro que o Mundial de Clubes, como falou também o Raí, é um torneio de um mês em que você encaixa um tipo de jogo. A seleção francesa foi campeã do mundo assim, em 2018. A Argentina foi se acertando com mudanças que o Scaloni fazia a cada jogo, foi assim, a gente acompanhou isso juntos. Né? É um torneio de um mês em que você se ajusta e de repente você embala. O Marrocos, o que foi o Marrocos da Copa do Mundo? O que foi a Croácia quando chegou entre os quatro? O que foram essas seleções que surpreenderam? Turquia, que chegou também em semifinal. Seleções que não eram favoritas e foram avançando. Você encaixou um jogo, enfrentou adversários que você tinha condições de bater, bateu o primeiro, o outro, tudo foi avançando. Isso é mérito, isso é motivo para elogio, mas são características peculiares desse tipo de competição. Não significa que o Fluminense, mesmo que ganhe esse torneio, vai chegar no Brasil, vai ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Sul-Americana, que ele não está no Libertadores. Não, ele vai ter as mesmas dificuldades que teria se não tivesse disputado essa competição. São coisas distintas. E é uma competição que, obviamente, você pode ter um caminho mais difícil ou menos difícil, e aí entra muito o fator sorte. Você ser primeiro, você ser segundo, você tenta ser primeiro sempre. Aí, de repente, você vai cair em primeiro, você pega o time mais fraco, mais forte, você cai em segundo, pega um mais acessível. E aí tem um fator sorte que está no meio, e saber aproveitar. Então não adianta você pegar um caminho mais fácil, pelo menos em tese, e você ser incompetente e perder para um time mais fraco. É o caso do próprio Manchester City, que perdeu para o Al Hilal. Que é um time com muitos jogadores e tal, mas o Manchester City é o Manchester City. Mas veio aqui aos Estados Unidos, parecia que estava a passeio, né? Com placares bailarinos, jogos muito soltos e tal, numa espécie de pré-temporada, e acabou sendo merecidamente eliminado. E o Fluminense tem todos os méritos por eliminar um time que foi ao gol do Manchester City. Mesmo em pré-temporada, é o Manchester City do Guardiola. E você falando do Renato Gaúcho, o Mauro, e aí eu relembro um pouco da coletiva anterior a essa partida, e ele falou algo na linha de quero ver os técnicos europeus fazerem o que eu estou fazendo aqui no Fluminense, ou o mesmo trabalho e tudo mais. E ele dá uma valorizada ali no trabalho que ele está fazendo agora nessa Copa do Mundo de Clubes. Como é que você avalia também essas falas do Renato Gaúcho antes dessa partida, que foi importante agora contra o Al Hilal e a classificação para a semifinal? Você se lembra o que ele falava do Jorge Jesus 2019, antes do confronto Grêmio e Flamengo pela Libertadores? E também ele falava dos não sei quantos milhões de investimento, se eu tivesse e tudo mais. Era mais ou menos nessa linha, né, mano? Ele foi devorado pelo gringo, né, pelo estrangeiro. Não só no 5-0, foi totalmente dominado nos dois jogos. Foi humilhado naquela derrota do Grêmio de 5-0 do Maracanã. Depois ele assumiu o time dos 200 milhões e não ganhou nada. Essas coisas assim, essas frases e tudo, eu acho uma bobagem muito grande. Aliás, acho lamentável que o Renato, no momento em que ele está em alta, ele não procure valorizar o seu trabalho e fique alfinetando técnicos pela nacionalidade. Acho isso uma bobagem colossal. Tem estrangeiro bom e estrangeiro ruim. Tem brasileiro que é melhor, tem brasileiro que é pior. Isso aí não é nacionalidade, não é um passaporte que vai determinar se o cara é um bom ou um mau técnico. Isso é uma besteira muito grande. O técnico que ele enfrentou agora é um dos mais bem pagos do mundo. Está começando um trabalho, o Simone Inzaghi e tudo mais. Por que o mercado não contrata, então, o Renato ao invés de Simone Inzaghi? Quando oferece a ele? Enfim, bobagem. E não é um jogo que muda isso, tá? Esse jogo não muda isso. Não muda o tamanho de cada técnico do mercado internacional. Eu te pergunto isso, né, Mauro, e pergunto aos amigos aqui da mesa, exatamente porque é a frase que o Renato acaba utilizando, né? Ele falou que, até um abre aspas aqui, né? Eu queria ver um gringo fazer o trabalho que estou fazendo no Fluminense. Não sei, o Mauro acredita que seja um pouco de exagero também, e até uma fala que já é meio que repetida do Renato Gaúcho. Para você, Raí Monteiro, como é que você avalia também essas falas do Renato? Se você concorda com o Mauro, concorda um pouco com o Renato, não sei como é que você avalia, Raí. Eu acho que tem dois pontos aí, né, Chaco? O personagem, né, dele valorizar bastante e a gente conhece bem, né, esse personagem do Renato, mas eu concordo nessa de que ele poderia aproveitar este momento para enaltecer mais o seu trabalho, né, como disse o Mauro. Mas é um pouco do personagem que a gente conhece dele, enfim, há bastante tempo, é assim, é dessa forma, gosta dessas frases mais fortes, nada que a gente
não esteja habituado ou nunca tenha visto ao longo dessa história recente dele trabalhando no Grêmio, o próprio período no Flamengo, esse período agora no Fluminense também. Então eu acho que é meio natural do personagem, o Chacon. Não concordo muito, eu acho que cada contexto é um contexto, né? Cada trabalho é um trabalho e não dá pra você dizer que um cara vindo de fora faria um trabalho melhor ou pior aqui, ou ele indo pra lá faria um trabalho melhor ou pior. Isso é uma coisa que não dá pra saber, né? É difícil, diria que impossível de saber. Cada trabalho tem um contexto, tem um cenário e isso é muito o personagem que o Renato tem, e agora que ele tá por cima, claro que ele vai alimentar também um pouco esse personagem que ele gosta também bastante. E aí, Zé? O Renato Gaúcho é um bom treinador. Mas o Raí colocou bem, ele também carrega esse personagem. Ele já ganhou títulos importantes como treinador, era um jogador maravilhoso, como jogador espetacular, top de linha. Como treinador, ele tem talvez um personagem mais forte do que treinador mesmo. Mas assim, ele conseguiu ganhar como treinador títulos importantes. Dirigiu equipes grandes do futebol brasileiro, maioria dos trabalhos dele por grandes equipes. Nessa competição específica, ele não dirige um time que é o time com maior investimento, né? É o menor. É o contrário, mas no futebol brasileiro ele trabalhou em equipes de grandes investimentos, né? Então, assim, essa coisa da comparação com o treinador europeu, eu acho que não cabe, né? Ele pode comparar, então eu vou sair do Grêmio, do Fluminense, do Flamengo, de grandes equipes, e vou dirigir uma equipe média do futebol brasileiro. Vou lá trabalhar no Juventude, sei lá, vou trabalhar no Vitória de hoje, né? Não, daqui a pouco vira SAF e fica rico também, aí não adianta. Para mostrar que ele sabe que fazer um grande trabalho também em equipes menores no futebol brasileiro. Ele também pode fazer esse exercício. Eu considero um bom treinador, mas claro que não é o treinador top do futebol. É um dos grandes, é um dos bons treinadores, grande não, um dos bons treinadores do futebol brasileiro, tem a característica dele, tem o jeito dele trabalhar e, repito, ganhou, é ganhador. Então, mas assim, não precisa de ninguém dele cobrar valorização pelo trabalho dele, né? Continue trabalhando, conquistando resultados, enfim, que a história vai mostrar isso, vai apresentar isso que ele quer, né? Mas é o jeitão dele, né? É o jeito dele, a característica, é o personagem Renato Gaúcho, e no futebol brasileiro temos vários. Eu lembro do Joel Santana, por exemplo, né, que cobrava assim para que fosse levado mais a sério também. Enfim, Renato é bom treinador, né? Eu acho que ele não precisa ficar cobrando esse respeito, de forma geral ele já o tem. Perfeito. E uma coisa importante é que no contexto futebol brasileiro, essa classificação do Fluminense vale muita grana. Vale muita grana. E aí, pensando num futuro, até acerto de contas atrasadas, que todos os clubes brasileiros, até os mais saudáveis financeiramente, também têm suas dívidas, né? Eu acho que são 115 milhões de reais que o Fluminense ganha com essa classificação, né? Só com esse jogo, eu até tenho aqui, com os números para trazer para quem está nos acompanhando no YouTube aqui da Jovem Pan, porque de fato, né, essa Copa do Mundo de Clubes vai ser um diferencial muito grande para os 4, até os que já ficaram pelo caminho, quando a gente for olhar lá no final do ano e fazer o balanço, né? De quanto cada um arrecadou, de quanto cada um levantou e tudo mais. O Fluminense, dentro dessa competição, dentro da Copa do Mundo de Clubes, ele até o jogo de hoje tinha faturado 148 milhões de reais, com prêmio por participar, né, o valor que recebe por participar, ali uma vitória na primeira fase e a classificação para as oitavas de final e depois a classificação para as quartas. Com o avanço até a semifinal, o Fluminense arrecadou mais 115 milhões, 21 milhões de dólares, né? 115 milhões de reais aproximadamente, só por esse jogo. Então, vamos somar esses 115 aos 148, dá aí 261 quebrado, né? Um pouquinho mais do que isso, né? Milhões de reais. Então, uns 265 milhões de reais, vamos arredondar aqui. Então ele já lidera o ranking de times com faturamento, os brasileiros, dentro dessa competição. E aí, até tem um levantamento muito interessante. E talvez ele é o de menor investimento prévio, Sim, né? É o de menor então investimento talvez prévio. seja ainda mais
importante esse tipo de arrecadação, né, o Fluminense. Claro. Até tem um levantamento muito interessante dos nossos colegas lá do Globo Esporte, né? Que colocaram a premiação de todos os clubes brasileiros em 2025, somando as diversas competições que eles disputam. Copa do Mundo de Clubes, Libertadores, Sul-Americana, Recopa, Copa do Brasil, Supercopa, enfim, estaduais, Copa Verde, Copa do Nordeste, todos os torneios que estão à disposição para as equipes brasileiras disputarem. Os 4 times, Chacon, que mais arrecadaram em 2025 até a data de hoje são Fluminense, agora em primeiro lugar, com 280 milhões de reais mais ou menos, e aí é um número maior, porque tem ali uma cota que eles já receberam de Sul-Americana e Copa do Brasil. O Fluminense foi o único time brasileiro que já está direto na fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana, seguido do Flamengo, com 200 milhões já arrecadados, e aí tem Copa do Mundo, Libertadores, Copa do Brasil e Supercopa. O Botafogo, 195, também com todos esses prêmios, Libertadores, Recopa, Copa do Brasil, Supercopa. E o Palmeiras, que é o terceiro colocado nesse momento, 190 milhões já arrecadados, também com diversos torneios. Se ele se classificar hoje, ele vai bater os 300 milhões já de reais arrecadados com prêmios nessa temporada. E aí é curioso a gente olhar para esse número e olhar para o quinto colocado, que nesse momento é o Bahia. O Bahia arrecadou em 2025 até aqui 38 milhões de reais em premiações. É uma diferença, nesse momento, para o Palmeiras, que é o quarto colocado no ranking, de 150 milhões de reais. Então a gente também está falando, tudo isso para dizer o quê? Que a Copa do Mundo de Clubes para essas quatro equipes brasileiras, ela também representa uma diferença na arrecadação imensa em relação aos demais. E aqui ainda vai entrar para Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Campeonato Brasileiro, as Copas continentais que eles vão caminhar, a Copa do Brasil, então eles vão arrecadar mais. O Fluminense está na Sula. Exato, e no fim das contas, a diferença deles para os demais vai ser essa, 150, 200 milhões de reais. Então isso é uma coisa que é um fenômeno novo e que a gente vai começar a observar a partir dessa temporada para a próxima, qual vai ser o efeito prático disso no trabalho dos clubes, né? Isso é uma coisa muito interessante da gente olhar. E até a minha pergunta para o Mauro, né? Se com tudo isso, não só o campeonato em si, não só o campo, mas as classificações, a grana arrecadada, Mauro. Isso de usado com certa inteligência, essas equipes que participam dessa Copa do Mundo de Clubes, participaram, as que já saíram, as que continuam, elas podem se desgarrar desse outro grupo do futebol brasileiro? Você acredita que de alguma forma... Principalmente Palmeiras e Flamengo. Que já estavam organizados, né? E o Botafogo como uma SAF, mas vai entrando uma grana a mais. O Botafogo tem outras questões mais nebulosas, né? Mas o Fluminense muitas dívidas. E o Fluminense ainda é uma questão de muitas dívidas. Mauro, de alguma forma, pode dar uma desgarrada desse grupo aí do quinto pra trás, né? Bahia, e depois, se eu não me engano, São Paulo, e vem Corinthians, né? Eu acredito que essa... E Inter, o sétimo colocado. Você acha que pode dar uma desgarrada desses 4 clubes que participaram da Copa do Mundo de Clubes, Mauro? No caso do Fluminense, eu vou até usar aqui os números que o Bruno Chatac, que é um especialista, né, fez uma análise rápida aqui em cima rápida pelo tempo curto, né? Em cima dos números, né? Ele frisa aqui. 70 milhões de dólares que o Fluminense assegura do Mundial pagariam a dívida de curto prazo do Fluminense. Ainda que tenha a tributação, ele acrescenta esse valor, praticamente resolve a asfixia do clube. Ou seja, é uma oportunidade que tem o Mário Bittencourt de eliminar as dívidas de curto prazo, são aquelas que você tem que pagar do curto prazo, por isso são as que sufocam qualquer empresa, qualquer clube de futebol. Se ele fizer isso, ao invés de pensar em contratar jogador, acho que ele vai fazer o bem para o Fluminense. No caso do Palmeiras e do Flamengo é diferente, o Flamengo não ganhou tanto, que já foi eliminado, o Palmeiras pode acompanhar o Fluminense nesses números, mas são clubes que já têm uma estabilidade muito maior e podem, recebendo dinheiro, investir no time, trabalhar nessa direção. O Fluminense acho que não deveria fazer isso, deveria tentar resolver suas questões para ter uma vida mais tranquila e menos atribulada nas finanças. É isso, né? E a gente continua por aqui. Você está nos acompanhando aqui no YouTube, deixe seu like, mais de 10 mil pessoas falando conosco, acompanhando esse pós-jogo da Jovem Pan. Fluminense, lembrando, classificado, aguarda o confronto entre Palmeiras e Chelsea, que acontece mais tarde. Agora, a diferença de elenco... E aí eu vou aproveitar, vou começar com o Mauro, depois eu chamo o Raí e o Zé. A diferença de elenco dentro de campo hoje também era visível. Claro que você tinha alguns jogadores que
tinham o mesmo nível. Mas assim, ninguém colocava, pelo menos, o Samuel Xavier no mesmo nível do Cancelo. Mauro, o que você acredita que pode ter acontecido, sem ser o pontual da partida, né? Mas assim, o que aconteceu para o Al Hilal não conseguir nem desempenhar ou ter um poder de reação que teve contra o Manchester City na fase anterior? Porque no elenco, a gente vê talvez um elenco melhor do Al Hilal, Mauro. Não, o elenco do Al Hilal é um elenco muito mais caro, muito mais qualificado que o do Fluminense. Eu acho que isso faz da vitória do Fluminense algo realmente muito grande. É um investimento milionário, gente. São vários jogadores de carreira europeia, jogadores que saíram de clubes europeus, que foram para lá para ganhar muito dinheiro. A premiação pela eliminação do Manchester City foi de quase $500 milhão. Negócio de maluco, né? Então, foi uma vitória marcante do Fluminense, sem dúvida alguma. Vitória muito importante, vitória grande demais sobre um adversário que tem muito mais recursos do que ele, o Fluminense. Será que entraram de salto alto de alguma forma contra o Fluminense ou não, Mauro? Não, acho que jogaram mal mesmo. Jogaram mal, cometeram. Os 2 gols são de erros assim bizarros, né? A bola que está saindo pela linha de fundo, o jogador experiente mantém a bola em jogo, sai o gol. E no segundo a bola subindo e descendo, o Fluminense apertando ali a saída. E ela fica com o Hércules, que finaliza muito bem. Eu acho que jogaram mal, erraram muito, e também é um time que está começando um trabalho, né? O técnico é um técnico que está há muito pouco tempo, né, no comando da equipe, isso também conta. Mas repito, isso não diminui o tamanho da vitória do Fluminense. Quinta partida do Simone Inzaghi no comando do Al Hilal, 2 vitórias, 2 empates e agora a primeira derrota. Raí Monteiro, o que aconteceu com o Al Hilal hoje, que não conseguiu repetir o bom desempenho contra o Manchester City, e quais os méritos também de anular também a parte ofensiva, e ainda teve a chegada aí do Hamdallah, que fez 15 minutos com um pouquinho mais do que 15, né? 22, né? Passamos ali um pouco, 7, passou um pouquinho, 8, então quase 23, 9, né? 23, quase 9, 23, 24 minutos o Hamdallah. Os caras contrataram por um empréstimo para a Copa do Mundo de Clubes, acabou não fazendo nada. Quais os méritos do Fluminense de parar esse ataque e quais foram os pontos negativos do Al Hilal hoje para não conseguir furar a defesa do Fluminense? Durou 24 minutos a história do Hamdallah com a camisa do Al Hilal. É verdade. Coisa impressionante. Ele que foi personagem daquele momento das chibatadas, né? Que um personagem do futebol saudita, né? E ele era torcedor do Al Nassr. Não era? Era um cara que estava indignado. Era um jogo da Supercopa, ele estava no Al Ittihad. Do Al Ittihad. Era o torcedor do Al Ittihad, bravo com o jogador da sua equipe. Exato, né? Talvez até tenha sido um jogo contra o Al Hilal, não me recordo agora exatamente. A gente falou um pouco sobre ele ao longo da transmissão. É um centroavante que conhece demais o futebol saudita, são muitas temporadas jogando por lá, em Al Nassr, Al Ittihad, agora no Al Shabab. É o terceiro maior artilheiro da história da competição, 150 gols em 168 jogos, um número assim impressionante, né? O marroquino esteve na última Copa do Mundo, no Catar, não como titular, uma peça que foi utilizada ali em um jogo ou outro. Mas é um jogador importante que o Al Hilal contratou para essa competição e a trajetória dele por lá já acabou, né? Vai voltar para o Al Shabab aí para a sequência dessa temporada. Eu concordo com o Mauro sobre o Al Hilal, acho que o Al Hilal jogou mal. Basicamente é isso, o Al Hilal não fez uma grande partida. É claro que tem os méritos do Fluminense nisso. Eu acho que um dos principais nesse sentido foi um Fluminense que foi pro jogo principalmente no primeiro tempo. Não foi um Fluminense que esperou, que especulou, que foi para jogar por um contra-ataque ou outro, uma bola ou outra, como era mais ou menos a previsão contra a Inter, né? Esperar e contra-atacar, e o gol no começo evidenciou ainda mais esse plano, essa ideia de jogo. Hoje não. O Fluminense desde o começo tentou ter a bola, em alguns momentos subiu pressão na saída de bola do Al Hilal e fez o Al Hilal jogar longo, e aí era uma vantagem, né? A disputa pelo alto do Marcos Leonardo, do Malcom, do Nasser Al-Dawsari, com o Thiago Silva, com o Freitas, com o Inácio, eles não iam ganhar nunca. E os 3 zagueiros menores, não era um sinônimo necessário de uma retranca, não, isso não né? E não é nunca. Nunca é. Nunca é. É assim, pode ser em um cenário ou outro, mas não é porque joga com 3 zagueiros que é retranca, que é uma coisa que se repetiu durante muitos anos aqui no Brasil. O próprio Inzaghi, né, na sua Internacional, ele jogava com 3 zagueiros e não era um time retrancado. Muito longe disso. Meio campo muito técnico, com Mkhitaryan, os 3 zagueiros do Al Hilal, Barella.
Um só era Foi uma zagueiro, decisão de fato, muito né? equivocada. Você faz 3 zagueiros com Renan, Lodi e Rubem Neves. No caso do Rubem Neves, você tira um jogador da qualidade dele do meio campo. E o que eu acho que não é muito inteligente você abrir mão de um cara da qualidade do Rubens Neves no meio campo. E o Renan Lodi não é zagueiro, não rende a mesma coisa. Até me chamou muita atenção quando ele tomou essa decisão contra o City, né? E usou essa formação. E o Al Hilal foi mal no primeiro tempo naquele jogo também, né? O City teve oportunidades de ampliar o placar, acabou não acontecendo. Mas obviamente não é algo que vai ser mantido para a temporada no sentido das peças, né? A ideia dos 3 zagueiros, sim, que é o sistema base do Inzaghi. Mas acho que, retornando aos méritos do Fluminense, um dos principais, na minha opinião, foi não entrar em campo para jogar apenas por uma bola. E no primeiro tempo o Fluminense tentou jogar, repartiu posse, foi para cima, pressionou, criou, enfim. Não foi um volume grande, não teve um volume grande de finalizações, mas jogou. O Fluminense jogou no primeiro tempo. No segundo, naturalmente, o time perdendo vai para cima, vai tentar empatar o jogo, vai buscar oportunidades. Acho que o Fluminense foi mal na bola parada. São 3 oportunidades, além do gol do Marcos Leonardo. Teve a defesa do Fábio no primeiro tempo, uma outra cabeçada do Koulibaly. O Fluminense não foi bem na bola parada, tanto que mais pro fim entra ali o Thiago Santos para fazer um bloqueio homem a homem no Koulibaly. Abraçou ele umas 2 vezes ali em jogadas de bola parada. Então acho que esse foi um aspecto do Fluminense que vai precisar, obviamente, de correção aí para as próximas partidas. Mas eu acho que é uma soma, Chacon, das 2 coisas. A atuação ruim do Al Hilal também se dá pela boa atuação do Fluminense. Acho que as 2 coisas elas se somam na avaliação do jogo, mas de fato não foi uma atuação boa da equipe do Inzaghi nessa tarde em Orlando.